Sejam tão bem-vindos a esta semana de estudo, né? E hoje nós vamos começar Romanos capítulo 13, mas como eu estava dizendo, né, o Paulo inicia esse trecho com um princípio claro e até mesmo direto, dizendo que todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Versículo 1 do capítulo 13. E ele continua: porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. E este mandamento implica que a submissão aqui está relacionada à submissão ao governo civil. Não é apenas uma questão de convivência pessoal que o texto está ensinando, mas ele coloca como um dever espiritual, uma vez que Deus é a fonte de toda a autoridade. Essa obediência às autoridades, ela tem como base a ideia de que Deus é soberano em exercer o controle sobre a ordem dos governantes, ou seja, ele é quem institui os governantes. Mesmo quando as autoridades parecem ser injustas, ímpias aos nossos olhos, os cristãos, ou todos aqueles que são de Cristo, são chamados a obedecer às autoridades civis. Lógico, a menos que estas autoridades elas começam a ou comecem a, a ir contra, podemos dizer assim, a própria lei de Deus. Né? Interessante que o William Barclay, um comentarista, ele diz que, e ele acrescenta até nesse, complementando esse comentário que eu estou fazendo aqui, que ao afirmar a origem divina da autoridade, como Paulo está colocando aqui, Paulo, estabelece uma base para a ordem e a estabilidade na sociedade, reconhecendo que o caos e a anarquia são contrários à vontade de Deus. A ordem civil é, segundo ele, uma extensão da ordem divina. Logo, volta a tornar a dizer que, desde que as autoridades não vão contra as ordens ou contra a lei de Deus, o que às vezes é muito complexo isso, né? A gente encontra muita autoridade que vão contra os princípios de Deus e as ordens de Deus. Antes de eu continuar, a pergunta é: mas espera aí, este governantes ou autoridades, como diz o texto, né? Algumas versões da Bíblia colocam a palavra superiores também neste texto. Mas por que que algumas outras versões colocam a palavra governantes em vez de autoridades somente? Porque quando fala autoridade somente, o termo pode ser bem vasto, pode ser bem aberto. Né? Então, aí as pessoas usam esse texto para aplicar a autoridade do trabalho, a autoridade em casa, a autoridade na escola, qualquer pessoa que esteja em uma posição maior que a sua. Mas o texto aqui, eu creio, está falando única e exclusivamente das autoridades civis, os governantes. O versículo 3 da mesma passagem do capítulo, alguém leia, não, deixa que eu leio aqui, o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que o versículo 3 diz: pois os governantes, em algumas versões, em vez de colocar governantes no versículo 3, coloca magistrados, ok? O texto diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você você quer viver livre do medo e da autoridade? Pois bem, e ela pratique o bem e ela o enaltecerá. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E aqui é muito interessante, né? Para punir quem pratica o mal, né? Porta a espada, essas coisas assim, tem tudo a ver com o contexto com o que estava sendo escrito lá. Paulo explica que as autoridades governamentais aqui são ministros de Deus, ou seja, servem a Deus de alguma forma para o bem da sociedade. Então, quando uma autoridade não está trabalhando para o bem da sociedade, tem alguma coisa errada. E ela pagará por isso.
eles são responsáveis, estas autoridades são responsáveis em punir os malfeitores e recompensar aqueles que são bem. Porque o texto diz, porque as autoridades não são para o temor para os que fazem o bem, sim para os que fazem o mal. E é muito interessante que destaca essa perspectiva paulina, e Paulo destaca essa perspectiva e reflete uma visão do governo como um instrumento de Deus para fazer justiça. A função do governo é proteger as pessoas, os cumpridores da lei, e punir todos aqueles que são transgressores da lei, e agindo como se fosse, lógico, aqui um braço de Deus para manter a ordem e a paz social na sociedade. E este entendimento que Paulo está colocando aqui reafirma a ideia de que os cristãos devem ver o governo como aliado e promotor do bem, e não promotor do mal. Ah, daí você pergunta, mas pastor, existem governantes ruins. Existem governantes iníquos que fazem somente o mal. Existe. Existe sim. E a Bíblia, ela também mostra que aqueles que governam de forma contrária à vontade de Deus, esses devem ser julgados e rechaçados. Né? Antes, o versículo 3, pessoal, a palavra usada aqui no versículo 3 para magistrados, deixa eu abrir aqui para vocês, magistrados é uma palavra que no seu original grego, eu não vou falar aqui a palavra em grego que não tem necessidade, mas a tradução da palavra que está lá é governador, comandante, chefe ou líder. Então, por que o contexto está falando de governantes? E essa palavra magistrados aqui confirma isso. O contexto está falando de governantes porque das autoridades governamentais ou civis, porque esta palavra aí traduzida em português como magistrados é literalmente isso, pessoas que governam, que comandam, que chefiam, que lideram a sociedade e que podem punir. Porque o próprio texto diz que eles podem punir aqueles que fazem mal e punir e abençoar aqueles que fazem o bem. Então aqui não está falando de autoridade qualquer, ou de qualquer outra autoridade, ou de qualquer outro grupo de autoridade que é instituído por você. Está falando de governantes. E o texto em português colocou magistrados aqui, é porque os magistrados nessa época tinham esta função, tá? De punir, de fazer com que as leis fossem obedecidas e tudo mais. Tá certo? Então, aqui é governantes mesmo, literalmente. Versículos 5 a 7. Só voltando um pouquinho no versículo 4. Tenha medo, pois ele porta a espada, ele não porta a espada sem motivo. Alguns usam esse texto para apoiar aqui também a questão de aplicabilidade de pena de morte, né? Porque a espada é a arma. Né? A espada aqui é a arma, literalmente, ok? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu acho que nem precisa entrar nesse mérito, mas o que o texto demonstra aqui é que tem poder, quem tem o poder aqui de punir com a espada, e qual é a punição com a espada, se não ferimento? E esse ferimento pode ser mortal. Né? Então, essa punição com a espada pode ser mortal, sim. E aqui ele usa esse exemplo porque, lógico, era o contexto que eles tinham lá, e nesse contexto aqui existia, sim, pena de morte. Neste contexto existia pena de morte tanto no Império Romano quanto no mundo ali do povo hebreu e do povo árabe e tudo mais. Até hoje existe, né? Esse tipo de coisa lá. E no versículo 5 e 7, Paulo continua afirmando que esta submissão ao governo não deve ser apenas por medo da punição, mas por causa da consciência. E aí ele está fazendo com que os seus leitores e nós possamos refletir com relação ao nosso comportamento de acordo com a nossa consciência. Nós devemos ter a liberdade, gente, a liberdade de conseguirmos raciocinar e buscar o conhecimento necessário para conseguirmos olhar os nossos governantes
e verificar se esses governantes estão transgredindo ou não a lei de Deus para podermos ou não sermos submissos com relação àquilo que eles estão querendo que nós façamos. Quando os discípulos, Pedro, era Pedro e João? Quem era Pedro e João? Pedro eu sei que era um deles, o outro não estou me lembrando o nome. Estava ali diante do Sinédrio e dos governantes da época, podemos dizer assim, e eles falaram: não queremos mais que você fale no nome desse Jesus. Nós te proibimos de falar sobre Jesus. A resposta foi clara e objetiva. Para nós importa servirmos a Deus do que a vocês, ou seja, nós não vamos parar de falar acerca do nome de Jesus. Por quê? Porque era uma ordem que estava indo contra a própria lei, a própria ordem do Senhor, que era para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ali é um exemplo clássico de que o governante ele tem que ser, sim, por todos analisado, ponderado. Nem tudo que ele fala precisa ter a submissão do povo. Então, aqui no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que nós devemos obedecer não por medo, mas por consciência. Assim como, se você não obedecer, tem que ser por consciência também. Por quê? Não, eu não obedeço a esta lei que foi feita. Por exemplo, digamos que o imperador aqui do Brasil chega e fala: olha, a partir de domingo que vem está proibido que pessoas se reúnam em 10, 20, 30, seja lá em quantas forem, e comecem a cultuar a Jesus, a cultuar a Deus. Está proibido. Você acha que os crentes no Senhor Jesus vão seguir essa ordem? Hoje no mundo já existe isso. Pessoas são proibidas de cultuar e eles estão cultuando lá. Eles não seguiram essa ordem. Porque é consciência, gente. Então eu tenho que obedecer por causa da minha consciência. E eu tenho que não obedecer também por causa da minha consciência. Tudo aqui é a consciência. É fazer ou não a vontade de Deus, é cumprir ou não o que Deus quer. E Paulo adiciona que, como resultado da submissão às leis, os cristãos devem pagar os seus impostos. Lógico, aqui ele estava falando de um contexto bem específico, né? E ele fala aqui que os cristãos devem pagar os seus impostos, já que os governantes são ministros de Deus que dedicam seu serviço público. E aqui, gente, é muito interessante porque os governantes nesse tempo que Paulo estava falando aqui, eles não eram governantes bonzinhos. Eles não eram governantes que faziam tudo de bom para o povo. Não eram. Eram governantes como os governantes de hoje, que querem só mamar na máquina do Estado, querem ter poder somente. São governantes como os de hoje, que querem tirar proveito do poder, do status do Estado. E o povo é um detalhe. O povo é um meio para se conseguir chegar ao poder. Lá era a mesma coisa. No Império Romano era a mesma coisa. Não era diferente. O Império Romano tinha Senado. Aqui nesse período tinha Senado. Entendeu? Então não é assim como às vezes a gente pode imaginar, não, tudo, mas o que Paulo está querendo ensinar aqui é: devemos seguir as leis, devemos fazer o bem. Se a lei paga 6 meses de trabalho, como nós pagamos aqui no Brasil para o governo, a gente paga. Se a lei depois das 10 horas, fazer silêncio, a gente faz silêncio. Agora, se a lei você não deve proibir, você não deve cultuar a Deus mais, porque isso aqui é não sei o que fóbicos, isso aqui é não sei o que fóbicos, não sei o que tal, não sei o que, você não deve mais cultuar a Deus. Não, não, essa lei eu não posso cumprir, o governante, porque isso você está fazendo contra a vontade de Deus. Mas as leis que não transgridem, o que Paulo está mostrando aqui, são leis que não transgridem a vontade de Deus. A motivação para a obediência deve ir além do medo de retribuição.
deve ser fundamentada na consciência de que a ordem, e aqui Paulo está prezando pela ordem civil mesmo, faz parte do plano de Deus na humanidade. A submissão às autoridades é vista como uma expressão de fidelidade a Deus. O pagamento de tributos, a forma de reconhecer o papel legítimo, o governante da sociedade, etc., é, é forma de você ser obediente a Deus. Talvez alguém esteja se perguntando assim, peraí, pastor, olha, mas na última eleição o negócio foi esquisito. Ah, tudo bem. Vamos colocar no contexto dos irmãos lá da Venezuela. Talvez você fale assim, pastor, olha, mas lá na Venezuela, ou lá aqui na Venezuela, depende do ponto de vista, as eleições lá foram roubadas. O rapaz ganhou e o ditador lá do país, ele simplesmente não saiu do poder e maquinou tudo e ficou no poder. E aí? O que a gente vai fazer? O que os irmãos lá da Venezuela vão fazer? Perceberam? Muitos deles estão fazendo o que realmente pode ser feito, deixando a Venezuela e indo para outros lugares morar. Não é? Então é bem complexo isso aqui. Tá? Capítulos 8 a 10. Mas o intuito de Paulo aqui, gente, não é fazer com que o grupo de cristãos se torne um grupo de revolucionários, né? De pessoas que vão lutar, que vão guerrear, que vai fazer uma revolução. O objetivo de Paulo aqui é levar os cristãos a viverem em paz na sociedade ao qual eles estão inseridos. É isso. O objetivo dele aqui é paz, tanto de um lado quanto do outro. Versículos de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Então, Paulo aqui nesse trecho ele conclui que falando sobre o amor propriamente dito como a principal motivação que deve guiar o nosso comportamento. Quando ele diz é, é, ninguém finja devendo a coisa alguma, exceto o amor, no versículo 8, eu estou lendo uma outra versão aqui, e devemos amar uns aos outros, e quem ama o próximo tem cumprido a lei, o apóstolo aqui está reafirmando que todos os mandamentos se resumem em um único mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E esse amar o próximo como a si mesmo é uma coisa que muda muita coisa na nossa vida, né? Porque às vezes você acha que não se ama, mas você se ama. Isso é inerente na nossa criação, o amor próprio. Então, por isso que Deus ele sempre colocou nas Escrituras desta forma, deste jeito. Ame as pessoas que estão à sua volta como você se ama. Talvez você fale, não, mas eu não me amo, eu não me cuido, eu não me isso, eu não me aquilo. É, mas pare um pouco, reflita. Será que você não se cuida, não cuida da saúde, não cuida do corpo, não cuida da alma, não cuida da aparência? Será que você não faz isso justamente porque você se ama e tem preguiça de se esforçar um pouco mais para fazer as coisas, realizar as coisas, entendeu? Não sei, é só uma reflexão. Não sei, eu não consigo é, responder sobre isso. Tá? Mas uma coisa é fato, está, é muito inerente em nós o nosso amor por nós mesmos. Haja visto que a gente sempre busca fazer aquilo que é bom para nós, seja bom ou não aos olhos dos outros, mas se for bom para nós, nós fazemos e gostamos. Né? O amor é o cumprimento da lei porque não faz mal ao próximo. Então, quando ele fala do amor é o cumprimento da lei, ele está falando dessa lei, do amar o próximo como a si mesmo. Então, quem ama o próximo como a si mesmo está cumprindo a lei, que o próprio Senhor Jesus ensinou, resumindo a lei, né? Amar o próximo como a si mesmo. O amor é o princípio unificador da lei moral de Deus e que
ao amarmos o próximo, nós, cristãos, naturalmente cumprimos as exigências da lei. Esta visão sublinha que a verdadeira obediência à lei, ela transcende uma, podemos dizer assim, talvez uma conformidade externa que se baseia em uma transformação interna que resulta no amor genuíno pelos outros. Lembre-se que a transformação ela sempre vai surgir de dentro para fora. Okay? Agora, qual é o motivo? Então, Paulo, a partir do versículo 11, ele traz aqui uma exortação à vigilância e à santidade de vida. Versículos 11 a 14. Não vamos ler o 11 a 14 não, mas deixa eu só me lembrar aqui alguns pontos. Né? Nesse trecho, Paulo apresenta uma motivação poderosa para os cristãos viverem uma vida de santidade e retidão. Vida de santidade e retidão, ele quer dizer, viver de forma diferente do comum. Se todo mundo está torto, seja reto. Se todo mundo é promíscuo, seja santo. E aqui ele está trazendo à mente dos seus leitores o retorno iminente de Jesus Cristo. O apóstolo ele lembra os crentes que eles estão vivendo em um tempo crítico, e o tempo crítico que o apóstolo Paulo está relembrando os irmãos de Roma aqui, não difere do tempo de hoje, como eu disse anteriormente nas aulas. O momento em que a salvação está mais próximo do que nunca, sim. Os irmãos há 2000 anos atrás esperavam Jesus voltar, porque ele subiu aos céus, e nós esperamos hoje. Quem de nós não espera Jesus voltar? Não é verdade? Essa expectativa da volta de Jesus tem um foco no final dos tempos. E é o que deve impulsionar o cristão a abandonar caminhos tortuosos, ou impulsionar as pessoas a abandonarem o caminho das trevas e se revestir ali da luz de Jesus e buscar Jesus. Agora vamos ler então versículos 11 e 12. Pode ler 11, 12 e 13. Quem vai ler? E logo no início, né, Paulo ele começa já chamando as pessoas. Olha, pessoal, é hora de vocês acordarem. Chegou a hora de vocês se despertarem do sono. Versículo 11. E lógico, aqui é uma metáfora do sono que ele está usando, que representa uma vida de inércia espiritual, de ignorância espiritual. O que ele está usando aqui é simplesmente essa ideia, né? Ou seja, se desperte da sua ignorância, se desperte da sua complacência espiritual. Paulo está falando, acorde, chegou a hora de vocês acordarem. E Paulo enfatiza que os cristãos devem estar conscientes do tempo em que estão vivendo. E aqui, gente, é uma coisa que às vezes as pessoas, e eu falo as pessoas, principalmente os crentes no Senhor Jesus Cristo, parece que se deslocam desta realidade. É extremamente importante nós conhecermos o tempo em que nós estamos vivendo. Conhecermos o tempo em que nós estamos inseridos, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na minha cidade, o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo à minha volta, na cultura, na religião, na política, na sociedade como um todo. A gente precisa entender o tempo em que nós estamos vivendo. E eu posso dizer para vocês, o tempo em que nós estamos vivendo não é um tempo bom, é um tempo meio sombrio, sim. E ele coloca aqui, né? A era presente é descrita como noite. E não mudou. Ele coloca a noite como a era presente aqui. Enquanto a era futura, né, que ele está falando do porvir, a coisa que há de acontecer no futuro, com a revelação da salvação, é descrita como dia. Então Paulo coloca assim, portanto, a chegada do dia, que é o retorno de Cristo, isso que significa o dia aqui, ele está fazendo referência ao retorno de Jesus Cristo. E ele está dizendo, olha, este retorno exige de nós, haja visto que é iminente, né? Exige de nós vigilância e preparação, não inércia e ignorância ou complacência.
Precisamos estar atentos. Essa urgência de nos despertarmos e viver de maneira apropriada reflete aquela expectativa constante da igreja primitiva, a igreja lá no início, pela segunda vinda de Jesus. Paulo escreveu a primeira carta aos irmãos da cidade de Tessalônica e ele falou da segunda vinda de Jesus. E depois ele teve que escrever a segunda carta à igreja de Tessalônica, falando para os irmãos: olha, irmãos, tudo bem, Jesus vai voltar logo, todo mundo acredita nisso. Mas não é por causa disso que vocês vão parar de trabalhar, parar de produzir, parar de viver a vida de vocês e ficar filando boia na casa dos outros. Em outras palavras, ele disse basicamente isso, tá bom? Então, a vida continua. Continue a viver, independente se Jesus está voltando ou não. Então, essa esperança, esta fé de que Cristo está voltando, é uma esperança e fé que existe desde lá do início da igreja. Sempre acreditaram no retorno iminente de Jesus. E isso leva a uma vida de constante prontidão e de retidão. Né? E então ele faz um convite para abandonar as trevas e viver na luz. O reconhecimento deste momento que nós estamos vivendo como um tempo de preparação para mudança de comportamento. E veja, pessoal, o tempo que Deus está dando para você se sair das trevas e viver na luz é o tempo do agora, não vai ser quando Jesus voltar. Paulo exorta os cristãos a deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. E aqui, lógico, é um contraste entre luz e trevas. É muito comum na Bíblia e ilustra sempre esse contraste luz e trevas, a diferença entre vida no pecado e vida em Cristo. Ou seja, aquele que anda em trevas vive no pecado, aquele que anda na luz vive em Cristo. A Bíblia sempre mostra esse contraste. A obra das trevas aqui, então ele coloca uma série delas, né, como orgias, bebedeiras, impurezas sexuais, contendas, ciúmes, comportamentos incompatíveis com a identidade cristã, como filho de Deus e etc. Então ele lista aí uma série de obras das trevas. Então ele está chamando as pessoas para uma reflexão. Né? E é um convite, lógico, que a Bíblia faz para nós. O texto faz esse convite para mim, faz esse convite para você. Onde estamos andando? Estamos andando em trevas ou em luz? Será que estamos nos preparando ou estamos preparados para a volta de Jesus e ele pode voltar a qualquer instante? E eu posso dizer que a qualquer momento mesmo, porque o que tem acontecido no mundo tem colaborado para que isso aconteça, né? Mas a volta dele é iminente. Versículo 14, vamos ler? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, no versículo 14, Paulo chama os crentes a uma posição. Ou seja, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Se envolva com o Senhor Jesus Cristo. Tenha relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E essa expressão sugere aqui literalmente imersão total na vida do Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus, a ponto de permitir que o Senhor Jesus molde cada aspecto da nossa conduta, do nosso caráter. É esse o convite. Quando ele fala revistem-se do Senhor Jesus Cristo, o convite é esse. Esse é o entendimento. A instrução de não satisfazer os desejos da carne também enfatiza a necessidade de uma autodisciplina constante e foco em viver de acordo com os valores do reino de Deus. Essa vida aqui em, em Cristo, podemos dizer assim, não é apenas uma negação do mal. Ah, vou negar. Não, é uma vida que envolve de forma ativa a realização do bem, refletida através de um relacionamento com Jesus Cristo. E este relacionamento com Jesus Cristo vai moldar você, o seu caráter, o seu jeito de ser e tudo mais, e fazer com que este caráter reflita a santidade que o relacionamento com Jesus Cristo está trazendo na sua vida. E lógico,
Isso não vai trazer somente a santidade, mas também o amor de Deus àqueles que estão à sua volta. Quero trazer aqui algumas aplicações com relação a isso. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer aqui nesse trecho é com relação à vigilância espiritual. Assim como os primeiros cristãos, lá na igreja de Roma, lá no início, as igrejas ali que Paulo escreveu, etc., todos nós somos chamados para estarmos alertas quanto ao retorno de Cristo. Reflitam sobre isso. Essa expectativa, ela deve influenciar nossas decisões diárias. O meu modo de ser, de falar, de agir, de andar, essa perspectiva de que Jesus está retornando e a qualquer momento ele está de volta, deve me encorajar a viver de uma forma reta e em fidelidade a Ele. Não por medo, mas por amor pelo que Ele fez por nós na cruz. Além da vigilância constante espiritual que precisamos ter, nós também precisamos refletir com relação à vida de santidade. Né? Abandonar as obras das trevas. E o que são as obras das trevas? Paulo colocou algumas coisinhas ali, mas não se limita a isso. Obras das trevas são todas aquelas obras que não refletem as obras da luz. Ah, peraí, mas é um ou zero? Ah, eu não sei. O que está no meio aqui não é nem luz e nem trevas, é o que? Cinza. Eu acho muito interessante a passagem que o Senhor colocou em Apocalipse para uma igreja que estava julgando aquela igreja porque a igreja não era nem fria nem crente e nem quente. A igreja era morna. E Deus estava julgando ali porque ele não quer uma igreja morna, não quer uma igreja quente. Ou você é fria ou você é quente, mas não morna. Morna não dá. Então a vida de santidade, ou você anda em trevas ou você anda em luz. Ai, pastor, mas de vez em quando eu dou umas escorregadas nas trevas. Faz parte porque somos pecadores. Mas qual que é a atitude daqueles que andam na luz quando escorregam nas trevas? E trevas aqui eu estou falando pecado, tá, gente? Literalmente. É arrepender-se. João diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Se eu caí, pequei, eu identifico o meu pecado, corrijo a minha direção, e isso é arrependimento, e peço perdão a Deus, e ponto. E não cometo mais tal pecado. Então, vida de santidade é vida de constante mudança, de constante aprendizado, constante crescimento, constante avaliação e autoavaliação. Porque nós somos chamados para viver na vida de santidade. Refletir uma transformação interna que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. E só ocorre através do Espírito Santo mesmo, viu? Não tem jeito. E lógico, devemos refletir aqui sobre essa imersão em Cristo, né? Revestir ou se revestir de Jesus Cristo implica em permitir que a sua vida, os seus ensinamentos, os seus exemplos, moldem as nossas ações e nossa atitude. Alguns dias atrás eu disse para uma pessoa o seguinte: isso aí que você falou, Jesus falaria? E quando eu fiz essa pergunta, eu estou falando exatamente disso, de moldar as ações e as atitudes a Cristo. E, pessoal, talvez você pergunte para mim, mas como é Cristo? Como eram as atitudes? Ou como eram as atitudes de Cristo? Como ele agia com as pessoas? Como ele agia com os inimigos? Como ele agia com os adversários? Como ele agia com os amigos, com os colegas? Como ele agia nas festas? Leia os evangelhos que você vai conseguir encontrar como Jesus era. É só ler os evangelhos. Leia os evangelhos com a seguinte mente: quero conhecer como Jesus era enquanto homem na terra. Você vai descobrir um Jesus bem interessante. Um Jesus amável, um Jesus justo, um Jesus sentimental, um Jesus alegre, um Jesus que gosta de festa, né? Um Jesus que se importava, um Jesus justo,
você vai encontrar um Jesus bem interessante. E quando eu falo se amoldar as ações e atitudes, significa escolher de uma forma bem consistente o caminho que você vai traçar. Porque isso aqui é questão de decisão. Nós somos colocados continuamente em uma série de circunstâncias. E aí nós devemos tomar a decisão, nestas circunstâncias, de sermos iguais a Cristo ou não. Né? Enfim, Romanos capítulo 12, versículo 18 a 21, nos desafia a viver uma vida que reflete Jesus Cristo no seu caráter, especialmente em nossas interações com os outros e com aqueles que nos causam mal. A exortação de Paulo para não retribuir o mal com o mal, para buscar o bem de todos, nos lembra que a batalha não é contra pessoa ou contra as pessoas, mas contra o mal que tenta dominar este mundo cada vez mais. Esta é a nossa luta. A nossa luta é contra as hostes espirituais que habitam as regiões celestes. Ao responder o mal com o bem, o cristão ele não apenas evita a corrupção moral, mas também traz a luz de Jesus à situação neste mundo tão tenebroso. Quando nós lemos o capítulo 12, dos versículos de 1 a 10, nós vimos que ele apresentou uma visão clara e prática de como os cristãos devem interagir com a sociedade e as suas autoridades na sociedade. A obediência e o respeito pelas autoridades não são apenas uma questão de ordem civil, mas faz parte de uma questão relacional com Deus de obediência. A respeito às autoridades, para manter a ordem civil e etc. e tal. E lógico, falando do amor ao próximo com relação ao cumprimento da lei. Amar o próximo como a ti mesmo. Falamos isso. Isso daqui. Né? E, no final, como vimos aqui nos versículos 11 a 14, tem um lembrete muito importante que nós não devemos nos esquecer jamais, que é a volta de Jesus. Ou seja, o já e o ainda não da nossa salvação final devem nos motivar a uma vida de vigilância. A noite e o dia, ou seja, Jesus está próximo. Jesus está vindo, então estejamos preparados. Espero que você tenha entendido o capítulo 13, conforme a gente passou por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem, então, nós vamos para o capítulo 14. Estamos quase concluindo o livro, né? Já faltam poucos capítulos para concluirmos o livro. Então, semana que vem nós vamos no capítulo 14. Eu vou subir a aula daqui a pouco lá da semana passada, que é do capítulo 12. E aí, quem não assistiu pode assistir. Tá bom? Obrigado por terem estado aqui. Espero vê-los na próxima semana, então. Deus abençoe vocês.